Olá, boa noite. Uma história de fé que atravessa fronteiras. No mês missionário, vamos acompanhar as experiências de um jovem brasileiro que passou em missão por 4 países. Ano jubilar recorda a coragem e testemunho dos 30 mártires do Rio Grande do Norte. CNU realiza a primeira etapa de provas neste domingo. Novena em Aparecida dá início à preparação para a festa da padroeira do Brasil. Novidade no jornalismo a serviço da vida e da esperança. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, estará de volta a partir de segunda-feira. Momento histórico, primeira mulher assume comando de equipe masculina no Novo Basquete Brasil. E acampamento de cura e libertação na Canção Nova convida fiéis a viver a verdadeira libertação em Cristo. Está começando o Canção Nova Notícias, informação que aproxima você da verdade e da esperança. A missão da igreja não tem fronteiras. Neste mês dedicado às missões, acompanhamos a trajetória de um seminarista brasileiro que deixou o país para servir em comunidades distantes. Uma história que revela o rosto jovem e comprometido da igreja em saída. As lembranças dos lugares por onde foi em missão estão vivas na memória e registradas nas fotografias que guarda com carinho. Na Irlanda, eu fui fazer meus estudos na universidade e lá eu ajudei uma comunidade numa capelania para brasileiros. E nisso foram 7 anos onde eu trabalhava, estudava, mas dedicava a minha vida a essa comunidade. A Cabo Verde, onde eu ajudei a pastoral universitária na capital de praia. E o cardeal de Cabo Verde me falou, olha, tem um bispo brasileiro em Guiné-Bissau. Você não gostaria de ajudá-lo? Sim, vamos. Estava um ano de pausa do meu trabalho e fui em Guiné-Bissau. Estar com aquele povo, realmente ver a alegria deles, o amor, a acolhida que eles têm. E anunciar o evangelho, porque eles estão abertos para o evangelho. O brasileiro é seminarista do Pontifício Instituto Missões do Exterior, que tem por carisma... Então a nossa missão é estar com pessoas não cristãs e por toda a vida. E em SEMI, em comunidade. Esse é o nosso carisma. A vocação batismal é igual para todos os batizados e consiste nisto. O Senhor disse, eu te amei até dar a vida por você. Você quer me amar até dar a sua vida por mim? Depois, o Senhor oferece a cada um uma modalidade específica. Quem está no matrimônio, quem está na vida consagrada como religioso, quem está como leigo, mas todos respondemos à mesma chamada, com diferentes modalidades. Uma igreja missionária, esse foi o desejo que o Papa Leão expressou no discurso da sua primeira aparição ali no balcão central da Basílica de São Pedro. Devemos procurar juntos um modo de ser uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes, que constrói o diálogo, sempre aberta para acolher a todos, como esta praça de braços abertos a todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, de diálogo e de amor. Se você tem esse desejo forte de se tornar um missionário, reze, peça para que Deus coloque no caminho da sua vida uma congregação, uma comunidade. Mas entenda, a nossa missão inicia primeiro no nosso coração, com aqueles que estão vizinhos a nós. Um testemunho que marcou a história da fé no Brasil. Nesta sexta-feira, a igreja celebra os protomártires, 30 homens e mulheres canonizados em 2017, que ofereceram a própria vida a Cristo e deixaram um exemplo de fidelidade até o fim. O distrito de Uruaçu ficou pequeno para tanta gente. Seja qual for a distância percorrida, todos querem celebrar. Saímos às 3h30 da manhã em uma caminhada de muito louvor e muito agradecimento pela fé dos nossos mártires, recebendo todas as bênçãos que é possível para nós. Enquanto alguns caminharam, outros pedalaram rumo ao santuário. 5 horas eu saí, aí vim pela BR-101, peguei aqui em Macaíba, aí encostei, cheguei aqui, gastei 1h30 para chegar aqui. Graças a Deus, em nome de Jesus.
teve até um banquete para celebrar em comunidade. Pedimos a todos que trouxessem algo para partilhar e aconteceu esse brilhante banquete, como vocês presenciaram aqui, para prestigiar esse lindo dia, que é assim encantador para o nosso Rio Grande do Norte, nós termos esse solo santo que nos acolhe nesta manhã. A principal missa do dia foi presidida pelo arcebispo de Natal. No contexto do ano jubilar, os protomártires são modelos inspiradores para que a chama da esperança siga acesa durante a peregrinação de cada filho. De forma que o martírio é o maior testemunho de quem sabe esperar, de quem sabe confiar. E por isso não se desespera, não trai a sua fé naquele momento mais doloroso que é chamada a dar testemunho dela, que é justamente diante da ameaça, diante da morte, diante do martírio. 380 anos de fé e devoção, 30 santos em um único estado, patrimônio incalculável que faz do Rio Grande do Norte um território santo e exemplo para todo o Brasil. André de Soveral. O padre foi martirizado na hora que ele elevava o cálice. O sangue de Cristo se misturou ao seu sangue. Ambrósio Francisco Ferro. Fez todo um caminho espiritual durante mais de 70 dias, inclusive com jejum muito forte, fome e sede. Mateus Moreira. Quando tem o coração arrancado, que exclama, louvado seja o Santíssimo Sacramento. Junto a eles, outros 27 santos mártires. Jovens, adultos, crianças, meninos, casais, famílias. Muito bonito, que Deus nos ilumine e que todo o povo de Deus, de Natal, também do Brasil, de toda parte, mas sobretudo a nossa igreja a arquidiocesana, cada vez mais se envolva, se alegre e promova esta graça e devoção aos nossos santos mártires. Vidas e ministérios distintos, mas unânimes, quando o assunto é amor ao Santíssimo Sacramento. Neste ano, a Missão Belém celebra 20 anos de fundação. Uma história marcada pela acolhida de pessoas em situação de rua, dependentes químicos e enfermos, que encontram cuidado e esperança no Evangelho. É aqui no prédio da Missão Belém, na Praça da Sé, região central de São Paulo, que pessoas em situação de rua ou em processo de dependência química encontram acolhida no projeto Vida Nova. Foi o caso de Erivan, que chegou aqui há quase 1 ano e meio. Depois que eu conheci a Missão Belém, me trouxe a luz. Me trouxe a luz, me trouxe a esperança, me trouxe também uma família, coisa que eu não tinha. Reviver o mistério de Belém. Jesus, que nasceu pobre, no meio dos pobres, e foi acolhido por José e Maria. Com esse objetivo, em 2005, nasceu o carisma Missão Belém, inspiração colocada por Deus nos corações de Padre Jean Pietro e da irmã Cacilda. O desejo, e os passos, concretamente falando, foram em direção a encontrar esses irmãos e com eles ser essa família. Cerca de metade das pessoas que batem a nossa porta escolhem fazer uma caminhada de restauração. E isso significa mais ou menos 50 mil pessoas nestes anos. E hoje tem uma vida social serena. Graças a Deus, muitos participam também da igreja. 20 anos depois, a missão se espalhou e, no ano passado, recebeu da Arquidiocese de São Paulo a aprovação definitiva de seu estatuto. Hoje são mais de 20 mil membros e 180 casas de acolhida. A Missão Belém também está presente em Belém do Pará, na Itália e no Haiti, onde mantém um centro social e educacional para crianças e adolescentes. No centro de São Paulo, acontece a primeira acolhida, trabalho mantido por meio de doações. A pessoa que quer contribuir com a Missão Belém, aqui no Projeto Vida Nova, com alguma doação material, seja de roupas, de alimentos, de produtos de higiene, produtos de limpeza, ela pode trazer diretamente aqui na Praça da Sé 47. A Missão Belém também acolhe idosos e enfermos graves ou terminais, no bairro do Belenzinho, zona leste de São Paulo. Para melhor atendê-los, está em construção o projeto Nova Guadalupe, um edifício de 19 andares que será um dos grandes frutos destes 20 anos de missão. Uma enfermaria familiar que possa cuidar deles com amor
e acompanhá-los até os últimos momentos. Neste sábado, às 15h, na Catedral da Sé, uma missa presidida pelo cardeal Odilo Scherer vai marcar o jubileu de 20 anos da Missão Belém e a renovação do compromisso de seus membros. Erivan também estará lá para testemunhar como a sua vida foi transformada. É uma alegria muito grande dentro do meu coração, né? Isso que é minha vocação, é o meu chamado, né? De estar junto com o pobre, né? Estar no meio deles, né? Outubro começou com momentos de intensa espiritualidade no acampamento de cura e libertação. Até domingo, a programação convida cada participante a abrir o coração para um encontro pessoal com Cristo e a experimentar a liberdade da fé. O desejo interior é sempre o primeiro passo para viver a experiência de cura e libertação. Somos curados, de fato, para o céu, para cada dia estarmos mais próximos de nosso Senhor e configurarmos a nossa vida mais a vida de Jesus Cristo. Nandressa teve a vida transformada e todos os anos organiza uma caravana com mais de 40 mulheres que vêm do Espírito Santo para participar. Eu acho que é um momento de restauração, de cura interior muito grande. Não tem nem como explicar, é maravilhoso. A palavra de Deus é fonte de cura e libertação. O Evangelho de João trouxe a inspiração para o tema do acampamento. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim diz São João, de tal forma Deus amou o mundo, que enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja libertado e tenha vida eterna. Quem vive a experiência da cura, testemunha a alegria da libertação. Desde os 9 anos, eu tinha uma opressão, o qual me fazia sofrer demais. E eu vim aqui em 2016, o qual fui libertada, e desde 2016 nunca mais eu senti o que eu sentia. Uma vivência que não fica apenas guardada, mas que se transforma em testemunho e alcança outras pessoas. E através de mim veio, a família está vindo e só está aumentando cada vez mais as pessoas que vêm com a gente. Uma igreja missionária é aquela que não se fecha em si mesmo, mas caminha de mãos dadas com o povo. Ao propor uma igreja sinodal, o Papa Leão XIV indica a importância de escutar, dialogar e construir caminhos coletivos, onde a fé se traduz em acolhida e esperança para os que mais sofrem. Com a sua ajuda, nós seguimos em frente neste mês de outubro. Continue conosco nesse mês muito especial, que é o mês das missões. Faça a sua doação pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com, e obrigado por sua fidelidade e compromisso. Após o intervalo, o governo anuncia medidas emergenciais contra a intoxicação por metanol. E milhares de candidatos disputam vagas no Serviço Público Federal. O Brasil enfrenta um alerta de saúde pública. O Ministério da Saúde já confirmou 12 ocorrências, com uma morte em São Paulo e outros 7 casos em investigação. Ao todo, são 59 suspeitas em diferentes estados, incluindo o Distrito Federal. O governo federal anunciou medidas estratégicas para reforçar o tratamento de vítimas de intoxicação. Entre elas, a compra emergencial de 150 mil ampolas de etanol farmacêutico destinadas a estados e municípios. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também acionou produtores nacionais e agências internacionais para a aquisição de fomipizol, outro antídoto usado em casos de envenenamento. Deve ser utilizado. Quanto mais rápido for utilizado, o efeito vai ser que ele compete com o metanol. É o papel de competir com o metanol. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou ainda que mais de 4 mil ampolas de etanol estão sendo destinadas a hospitais universitários. Além disso, o Brasil solicitou à Organização Pan-Americana de Saúde cerca de 10 mil ampolas de fomipizol. Uma sala de situação criada pelo Ministério da Saúde monitora e coordena a resposta nacional aos casos de intoxicação por metanol, associados ao consumo de bebidas adulteradas.
O Ministério da Justiça também reforçou o combate. Em nota oficial, a pasta ministerial informou que a Polícia Federal está mobilizada para auxiliar os estados e o Distrito Federal na identificação do chamado DNA do metanol, tecnologia capaz de rastrear a origem da substância tóxica presente em bebidas adulteradas. O artigo 272 do Código Penal, que diz sobre a falsificação, corrupção, adulteração de substância ou qualquer produto alimentício que seja destinado ao consumo. Para evitar intoxicações, especialistas recomendam verificar sempre a procedência das bebidas compradas, desconfiar de preços muito abaixo do mercado e não consumir produtos sem registro oficial. A fiscalização rigorosa de órgãos públicos e as análises laboratoriais periódicas feitas por profissionais com formação em química são medidas essenciais para prevenir tragédias. Vamos atualizar a informação porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, designou o deputado Kiko Seleguin para ser o relator do projeto que torna crime hediondo a adulteração de bebidas e alimentos. A proposta tramita em regime de urgência, já aprovado nesta semana. Ao vivo de Brasília, a repórter Aline Campelo traz os detalhes para nós. Boa noite, Aline. Oi, Reinaldo, uma boa noite para você e para todos. Exatamente, o Congresso pautou o texto em meio ao aumento dos casos de intoxicação por metanol, que é uma substância inflamável, incolor e letal se ingerida. Pela urgência, a proposta pode ser votada direta em plenário, sem passar por comissões. O deputado Hugo Mota defendeu punições a estabelecimentos que vendam produtos adulterados. Hoje, o Distrito Federal confirmou o segundo caso suspeito. Bahia e Paraná investigam um caso cada e em São Paulo, onde começaram as ocorrências, o número passa de 100, são 102 casos. A polícia investiga o metanol na limpeza de garrafas em esquema de bebidas falsas. Mais de 1.000 garrafas já foram apreendidas e 2 laudos confirmaram, então, a contaminação. A gente vai seguir acompanhando todas as ações e investigações em todo o país. Um bom final de semana para todos. Eu volto com você, Reinaldo. Muito obrigado. Bom fim de semana para vocês também aí em Brasília, viu? Olha, o compromisso com a saúde e a fé marcou os 70 anos do Hospital Pio XII em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A data foi celebrada com missa solene na paróquia de Santana, com a presença das religiosas que conduzem a missão e de autoridades locais. Religiosas que dedicam a vida à missão de cuidar do corpo e da alma. São elas as irmãs responsáveis pela gestão e pelos cuidados no Hospital Pio XII, em São José dos Campos. A missão da instituição vai além dos tratamentos médicos. O propósito é oferecer acolhimento integral a quem enfrenta o diagnóstico de câncer ou uma doença cardíaca. Hoje nós, irmãs, tentamos seguir esse caminho no cuidado, sendo enfermeiras, administradoras de hospitais, de outras obras, enfim, dentro de um hospital ou de qualquer outra obra, mas cuidando sempre de alguém. Nós hoje somos 5 hospitais pelo Brasil, onde nós fazemos 85% de SUS, porque foi a nossa essência, a nossa fundação. Essa é Eliana, diagnosticada com câncer de mama. Ela encontrou no Hospital Pio XII todo o suporte necessário para enfrentar a doença e fala da experiência que marcou a sua vida. Eu ressalto a importância do Hospital Pio XII na minha vida, porque eu sempre fui atendida por profissionais altamente capacitados e de um conhecimento na área de medicina muito abrangente, e sempre eu fui tratada com muito carinho. Uma história que pode ser contada por gerações. Esta celebração marca os 70 anos de comprometimento e serviço que o Hospital Pio XII oferece à população de São José dos Campos. No hospital, a missão é grande, seja na UTI ou no quarto. Os pacientes e familiares podem receber acolhimento espiritual por meio do capelão Padre José Bento, que realiza sua atividade pastoral neste hospital. Outro trabalho também que a gente realiza com as famílias, que é tão importante, porque dependendo da situação da saúde da pessoa,
ela tem um acompanhamento familiar, principalmente nos 3 UTIs, que é muito importante também, o padre junto com a família. Para quem se doa ao próximo, a missão é clara: amar o que se faz e servir sem reservas. E os frutos deste trabalho são visíveis no cuidado dedicado a cada paciente. Não tenha medo, tenha coragem para poder acudir sempre o mais pobre. Mais de 700 mil candidatos participam da primeira etapa do concurso nacional unificado. Conhecido como o Enem dos concursos, ele oferece 3.600 vagas em órgãos públicos federais. Quem vai fazer a prova precisa ficar atento com os horários. Os portões serão abertos às 11h30 da manhã no horário de Brasília e fechados às 12h30. As provas serão iniciadas à 1h da tarde. Os locais de onde serão aplicados já estão disponíveis no site do concurso, gov.br/concurso nacional. Os candidatos podem usar canetas de cor preta ou azul, com material transparente. Quem vai participar do concurso deve permanecer no local da prova até 2 horas após o início e só sairá com o caderno de respostas quando faltar 1 hora para o encerramento. Os 760 mil candidatos vão realizar as provas em 2 etapas. Neste domingo será a vez da objetiva, com 90 questões para o nível superior e 68 para o intermediário. Os aprovados na primeira etapa farão a prova discursiva no dia 7 de dezembro. As avaliações vão ocorrer em mais de 1.200 locais em 228 cidades. Em disputa, 3.652 vagas, distribuídas em 32 órgãos. A previsão é convocar os primeiros aprovados em fevereiro. Dia 20 de fevereiro, a gente divulga a primeira lista de classificação das pessoas pelas vagas, né? E esse processo, a gente tem uma primeira classificação e a gente vai, então, abrir o que a gente chama de confirmação se a pessoa quer realmente entrar naquela vaga que ela passou. Perfeito. Se algumas pessoas disserem não, a gente chama mais gente. Para evitar fraudes, as avaliações serão identificadas com códigos de barras em todas as páginas e os tipos das provas só serão revelados na divulgação dos gabaritos. Ontem, a Polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão em uma operação contra fraudes em concursos. A seguir, a primeira mulher no comando de um time masculino no Novo Basquete Brasil. Saiba também das novidades do jornalismo com a reestreia do Canção Nova Notícias, edição da manhã. Encerrando a semana, a gente começa o CN Esportes com destaque para uma novidade histórica no basquete brasileiro e, claro, também tem os gols do Brasileirão que segue com disputas acirradas. Alan Toledo. Olá pessoal, tudo bem? Encerrando mais uma semana, o CN Esportes de hoje começa com basquete, porque tem um capítulo histórico no Novo Basquete Brasil. Recém-anunciada como a nova treinadora do Fortaleza Basquete Cearense, a sérvia australiana Jelena Todorovic tem 31 anos e se tornou a primeira mulher a comandar uma equipe masculina no país. Ela vai estrear no dia 18 de outubro e tem a missão de liderar a reconstrução do Fortaleza após uma última temporada difícil em que a equipe cearense terminou na última colocação. Ao conhecer as instalações do clube, Jelena deixou um recado. Espero ver todos vocês nos apoiando nas quadras de basquete, pois estarei apoiando vocês também. Boa sorte aí, Jelena, em sua jornada no NBB. E agora vamos aos gols de ontem pelo Brasileirão. Com mais de 70 mil torcedores no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro fizeram um jogo movimentado, mas ficaram no 0-0 apesar de boas chances de ambos os lados. O rubro-negro continua líder do campeonato com 3 pontos a mais que o Palmeiras, e o Cruzeiro caiu para a 3ª colocação. O São Paulo venceu o Fortaleza na Arena Castelão por 2-0, com gols de Tapia no primeiro tempo e Luciano, que desencantou e fechou o placar no final. Já o Vitória venceu o Ceará e segue na luta contra o rebaixamento.
O gol da partida foi marcado pelo zagueiro Zé Marcos. O time de Jair Ventura chega a 25 pontos e fica a 3 do Santos fora do Z4. Neste final de semana tem Campeonato Brasileiro e a gente traz todos os gols na segunda-feira. Ótimo final de semana para você! E o primeiro fim de semana de outubro promete ser de calor em boa parte do Brasil. Uma boa noite para você. O tempo vai permanecer seco na maior parte das regiões. Nesta quinta-feira, Brasília registrou 8% de umidade relativa do ar, a mais baixa do ano. No começo da semana, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta amarelo de perigo potencial em razão da baixa umidade. A boa notícia é para o norte e sul do país, que terão chuva neste sábado. Inclusive, tem alerta de temporais nos 3 estados do sul. E aqui nos pontos vermelhos do mapa estão as áreas que mais precisam de chuva no Brasil, segundo o Sistema de Monitoramento Agrometeorológico. O calorão, o ar seco e a ausência de chuva favorecem a propagação de incêndios florestais, como acontece em Goiás, onde um incêndio na Chapada dos Veadeiros afeta uma área de 1.886 hectares na zona rural de Cavalcante. O fogo atinge a mata desde o último domingo. O vento forte e a umidade do ar abaixo dos 20% dificultam ainda mais o trabalho dos bombeiros e brigadistas. Essas imagens foram feitas pela Brigada Voluntária Ambiental de Cavalcante. No sudeste do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro também vão enfrentar um calorão até segunda-feira, máximas que podem chegar aos 34 graus no Rio amanhã. Em Teresina, as máximas podem alcançar os 37 graus e tem alerta para baixa umidade do ar em toda parte do interior. O que também não é muito diferente do norte. Amanhã, Palmas pode chegar na casa dos 36. Eu fico por aqui e desejo a você um excelente final de semana. Boa noite e até segunda. A presença da igreja junto aos que mais precisam de amparo e auxílio é o destaque do repórter Canção Nova, Adelita Stoibel. Olá! No programa deste domingo vamos mostrar o lado mais solidário e próximo da igreja. Vamos conhecer comunidades católicas e iniciativas de cristãos dedicados a apoiar quem está em situação de rua, vícios ou já em processo de recuperação. E também um evento na Canção Nova que reúne todas essas realidades. É neste domingo, às 8 da noite. O primeiro jornal do dia na Canção Nova está de volta com novidades. A partir de segunda-feira, o Canção Nova Notícias, edição da manhã, ganha mais tempo no ar e mais conteúdos. 5, 4, 3 no ar, Sidney. Olá, um ótimo dia para você. Concentração, tudo preparado e jornal no ar. Todas as manhãs, o Boletim de Notícias é o primeiro a trazer os destaques do mundo na tela da Canção Nova. Mas a partir de segunda-feira, o telejornal ganha um formato maior e retoma o nome de Canção Nova Notícias, edição da manhã, utilizado por 2 anos. A gente identificou que São Paulo é uma praça muito importante, né? Então, o Canção Nova Notícias, edição da manhã, seria de muita importância que nós tivéssemos esse tempo retomado. Na prática, o jornal terá 20 minutos no ar, com ampliação de conteúdo. Tudo para trazer ainda mais informações nas primeiras horas do dia. Além das participações de locais como Roma, Terra Santa e Brasília, que já contribuem com o noticiário da manhã, a ideia é aumentar o fluxo de reportagem. Queremos trazer essas informações de outras regiões, outros estados do Brasil também para o nosso Jornal da Manhã. Ampliar também a participação das nossas equipes de fora do país e dos nossos correspondentes dentro da nossa linha editorial, né? Jornalismo, ao serviço da vida e da esperança. Vida e esperança, lema que está presente no dia a dia do jornalismo da Canção Nova. Por que o Canção Nova Notícias, edição da manhã, ele é tão importante? Porque a gente consegue dar logo cedo as notícias de Roma, as decisões da Cúria Romana, as ações da CNBB e sempre com o olhar de esperança. A providência está em tudo, né? Numa matéria que você vai para a rua e com o que a gente dá notícia. Até aquelas muito difíceis de dar, a gente sempre precisa
passar pelo filtro do Evangelho. Como é que eu posso transformar isso em esperança, de alguma forma? A nossa rotina continua também com essa novidade no jornalismo Canção Nova, sempre levando ao telespectador aquilo que é informação relativa à vida e à esperança. Fé que também é traduzida nas notícias vindas do Vaticano. Porque a fonte é o próprio Vaticano. E a gente bebe dessa graça, né, para transbordá-la para todos aqueles que nos assistem. Esse é o desejo do Padre Jonas, esse foi o desejo dele, de que a Canção Nova estivesse aqui para ser a voz do Papa, né, a voz da Igreja. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, reestreia na próxima segunda-feira. Daqui a pouco, o início da novena em preparação para a festa da Padroeira do Brasil. E testemunho de fé e simplicidade marca os 101 anos de Dom Edmilson. Está começando hoje a novena que prepara os devotos para a grande festa da Padroeira do Brasil. E junto com as orações, surgem também testemunhos de fé que já marcam este início de celebração. As bandeirinhas anunciam. O mês dedicado a Nossa Senhora Aparecida chegou. Por aqui a emoção é grande, pedidos e agradecimentos são muitos. Sou muito devota, venho todo ano, nessa época estou aqui, para agradecer e louvar a Deus, né? André veio com um grupo de militares. A peregrinação foi feita pelo Caminho da Fé. Esforço físico para expressar seu amor à Nossa Senhora Aparecida. Deus ama tanto o homem que ele também quis que nós tivéssemos uma mãe, afinal, ele também quis ter uma mãe, né? E era natural que ele deixasse uma mãe para mim. Então, por isso eu estou aqui, para honrá-la e homenageá-la, né? Por amor de Deus. Para se chegar ao Santuário Nacional, a jornada pode ser longa, como a do André, ou curta. Mas todos os passos até aqui carregam histórias familiares, pessoais e de muito amor à Padroeira do Brasil. Para ela interceda na formação do meu sobrinho, Benício. Minha irmã está em gestação e ele não está evoluindo conforme o tempo, né, de gestação. Que ele desenvolva e que minha irmã tenha uma gestação maravilhosa, perfeita. E por aqui ninguém duvida. A presença de Nossa Senhora na vida dos fiéis é sim um sinal concreto do amor de Deus por cada um de nós. A imagem de Nossa Senhora é um sinal de esperança para todos nós. E todos os romeiros que vêm ao santuário vêm buscar justamente através dos exemplos de Nossa Senhora, buscar então viver de um jeito diferente a vida cristã, a vida social. Este é um momento bonito na vida da igreja e a gente vai agora ao vivo para Aparecida porque a repórter Carla Zanon está lá e traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Reinaldo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham ao vivo pelo Canção Nova Notícias. A gente fala então aqui diretamente de Aparecida, Santuário Nacional, como vocês podem bem ver aqui atrás de mim, essa imagem belíssima então da Basílica iluminada nessa noite de sexta-feira, para o primeiro dia então da novena em honra à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora. Olha, hoje então a temática trabalhada nessa noite é com Maria conhecer Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. No período da tarde, então, teve a novena às 3 horas e agora à noite, às 7 horas, então, começou a novena solene presidida, então, pelo arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Brustolin. Ao longo, então, desses 9 dias, um bispo será convidado, então, para conduzir esses momentos de oração. E olha, mais cedo, então, nossa equipe, nós aqui conversamos com Dom Leomar e ele expressou um pouco sobre sua devoção particular, então, à Nossa Senhora e você confere agora. Vir à casa da mãe, acho que todos que vêm a Aparecida sentem a força da presença de Nossa Senhora. Nossa Senhora não é uma lembrança, é uma presença. Eu tive a graça de meus pais me introduzirem no caminho dela antes de eu nascer. Minha mãe, eu fui o primeiro filho, minha mãe foi na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, na paróquia, e disse, olha, eu estou muito preocupada, disse ela, é o primeiro filho, mas eu entrego ele a ti.
E isso cresceu na minha vida. Eu, desde os 4 anos, me lembro uma grande devoção à Nossa Senhora. E hoje sou arcebispo de uma diocese que se chama Santa Maria. Não podia ser mais mariano. Então eu agradeço a Deus porque Maria na minha vida tem sido um oxigênio no seguimento de Jesus. Tá aí, então, você conferiu agora então o Dom Leomar Brustolin conversando conosco. Olha, nós aqui da equipe do jornalismo da TV Canção Nova vamos fazer toda uma cobertura especial e completa ao longo então desses dias e também no dia 12 de outubro. Então fica o convite para você aí de casa acompanhar e participar aqui com a gente, viu? Reinaldo, eu volto contigo, desejo um excelente fim de semana e ótimo descanso. Obrigado, boa noite para você e excelente fim de semana também. Dom Manuel Edmilson da Cruz, ele acabou de completar 101 anos, com 76 de sacerdócio e 59 de episcopado. É um testemunho de simplicidade e fé que inspira gerações. E ele é reconhecido como o bispo mais idoso do Brasil. Dom Edmilson sempre assumiu uma vida simples e despojada. Hoje vive muito bem cuidado na Fraternidade Emanuel, comunidade religiosa das Irmãs Josefinas, que também o adotou e o acompanha já há muitos anos. Todas as noites, quando termina a celebração eucarística, que ele faz questão de fazer diariamente, às 6 horas da tarde, faz essa recomendação, que nós possamos sair daqui com mais disposição para servir, especialmente os mais necessitados. Dom Manuel Edmilson da Cruz entrou no seminário aos 12 anos. Aos 24 já foi ordenado padre. Foi eleito bispo aos 42 anos por São Paulo VI. Hoje soma 76 anos de ordenação sacerdotal, 59 anos de episcopado e 101 anos de vida. Marcado por uma lucidez abençoada, hoje Dom Edmilson dedica boa parte do seu tempo a ler, meditar e rezar pela humanidade. Eu me recordo agora de um grande santo, missionário holandês, o padre Guilherme Massa. Ele disse, vai completar 80 anos. Eu pensei que ele não tinha chegado ainda nessa idade. Mas quando ele olhava o que tinha sido feito, e por onde ele passou, ele entendia muito bem. Não pode atribuir assim, mas como algo que vem de Deus. Dom Edmilson marca pela sua voz mansa e comportamento discreto para discernir os sinais dos tempos e anunciar sempre o Cristo na pessoa dos pobres e marginalizados. Em nós e por nós. E nós em Deus e por Deus. Isso na vida é muito importante. Olha, assista daqui a pouco, a partir de 9 horas, ao vivo, a adoração ao Santíssimo pelo acampamento de cura e libertação. Boa noite, aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé e paz para você.